Quero convidar os irmãos a que todos abramos as nossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Verso 16 e 17. Neste começo de ano, nós inauguraremos uma série de meditações neste pequeno trecho da Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, denominado o fruto do Espírito. E, portanto, a partir dos próximos domingos, o nosso foco será voltado para os versos 22 em diante desse trecho, razão pela qual quero recomendar aos irmãos todos que, tendo oportunidade, dediquem tempo para a leitura da Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. É uma carta curtinha, os irmãos todos poderão lê-la com a facilidade, se quem sabe dedicarem o tempo para a leitura de um capítulo por dia ao longo da semana. E, em particular, nesta passagem que nós nos dedicaremos nos próximos domingos, quer dizer, versos 16 a 26 e, particularmente, 22 a 26, os irmãos farão bem se puderem também dedicar um tempo para meditação nesses versículos, neste ensino tão precioso da Escritura que foi trazido a nós pelo apóstolo Paulo. O trechinho que nós vamos considerar aqui neste nosso momento da noite está nos versos 16 e 17, que dizem: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências, a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e o que nós queremos é que o Senhor fale conosco por meio dela e nos abençoe. E nós confiamos em Cristo, o nosso Salvador, para recebermos o que vem do céu, o que vem do alto. Por isso falamos em nome dele. Amém. Amém. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Em 1782, o poeta alemão Goethe, ele compôs um poema, uma balada, que depois foi musicada por alguns compositores contemporâneos dele, alguns do período posterior, e que tornou-se talvez a mais conhecida das suas baladas, de suas obras. Um poema assim um tanto melancólico que, em língua portuguesa, é denominado de O Rei dos Elfos. E, basicamente, o poema é um tanto longo, ele conta a história de um pai que carregava a sua criança enferma por um bosque, levando aquela criança para que fosse socorrida na sua enfermidade, desesperado, em uma noite em que ventava muito. E esse pai, então, cavalgava com seu filho nos braços por esta floresta escura, na direção de onde ele pudesse encontrar auxílio. E a criança, no trajeto, acreditava que ouvia e que também tinha reconhecido a figura de Erklang, um elfo, lá pela floresta. E ela se assustou com aquela figura. E o pai, então, tentou acalmar aquela criança, dizendo que aquilo era apenas a névoa, que aqueles ruídos eram apenas as folhas que farfalhavam. Mas a figura não deixava a criança em paz. E tentava seduzi-la, e chamar aquela nobre criança para estar com ele, no seu reino. E oferecia à criança vestes douradas e a companhia desta. E o trecho que eu quero ler para vocês diz mais ou menos assim:
Quem cavalga tão tarde da noite e pelo vento é o pai desta criança, atento. Ele tem o seu menino seguro nos braços, acomodando-o firme com quentes laços. E a criança ouve a voz que diz: ó bela criança, vem comigo, jogos de todos adoráveis brincarei contigo. Coloridas flores aos montes estão na praia. A minha mãe tem vestes douradas. Quer tu, nobre menino, acompanhar-me, dizia o elfo. Minhas filhas hão de graciosamente esperar-te. Minhas filhas regerão as noturnas danças, dançarão com a magia de 1000 crianças. E a criança dizia: pai, não estás a vê-lo? Ele diz: a filha dele está nas sombras, mas será que é má? Meu filho, dizia o pai. Posso vê-lo de certo. Brilha um salgueiro de neve coberto. E o poema segue. E a criança diz: amo-te, seduz-me por tua bela forma. E não queres, usarei força sem norma. Meu pai está me levando embora, mas você é quem está me machucando. E o pai aterrorizava, temendo a criança que gemia nos seus braços, feroz. Quando chega na fazenda, seus mortos estavam. E aqui, nesse poema que, aliás, foi a última tentativa de Ludwig van Beethoven de compor algo que musicasse essa balada, pouquinho antes de sua morte, nós vemos uma história melancólica de uma criança e um pai que fogem de uma figura terrível e que, por fim, leva e ceifa a vida daquela criança, deixando o pai naquela condição de tristeza e de terror. Sabe, queridos irmãos, tentar viver a vida cristã sem o poder do Espírito Santo é como tentar levar essa criança pelos bosques tenebrosos, escuros, lúgubres, terríveis, onde mora o rei dos elfos. Tentar viver a vida cristã sem o poder do Espírito, o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, é derrota, é morte. Nós não damos conta. E o argumento do apóstolo Paulo aqui nessa passagem aos Gálatas, estes que em algum momento acharam que era necessário que eles cumprissem determinadas regras, normas da lei de Deus, quer dizer, que eles acrescentassem aquilo que eles haviam ouvido do apóstolo Paulo na sua passagem pela Galácia, nas pregações que ele fez, que eles acrescentassem àquele evangelho outras coisas, coisas mais, quer dizer, regras dos judeus, os judaizantes, que eram perturbadores, diz o apóstolo Paulo, que chegou ali e passou então a dizer àqueles Gálatas que eles precisavam de algo mais, que eles precisavam da circuncisão, que eles precisavam da dieta kosher, que eles precisavam cumprir a lei dos judeus para que pudessem receber a justiça de Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer: não! Isso é outro evangelho. O evangelho que eu preguei para vocês é poderoso para dar a liberdade para que vocês vivam a vida do Espírito. E é nesse ponto, então, que o apóstolo Paulo está dizendo que fomos chamados a um tipo de liberdade que nos livra do fardo de cumprirmos a lei, porque fazermos isto, o apóstolo Paulo dirá, é derrota, é miséria, é satisfazer as concupiscências da carne. E se a gente prossegue no texto, a gente verá
que essas concupiscências da carne, as quais mais tarde ele vai chamar de obras da carne, e essas obras são feias. A gente vai passar por elas, não é assim, em albis, em branco. Vamos nos dedicar ao fruto do Espírito. Mas o apóstolo Paulo fala de coisas muito feias, que são produzidas pelo caos que habita no coração humano. Mas veja que interessante. No verso 18, ele dirá que se nós estamos no Espírito, nós não estamos mais debaixo da lei. E aí então ele passa a falar das obras da carne, quer dizer, das coisas mais feias que a gente é capaz de fazer. E com isso, infere-se, o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa tentativa de viver a vida cristã por conta própria, quer dizer, da gente obedecer à lei como um meio da gente satisfazer a Deus, vai produzir as coisas mais feias, ou mais do que isso, vai revelar as coisas mais feias que nós temos no nosso coração. Por isso que o legalismo, meus irmãos, é terrível. O legalismo é a tentativa de nós satisfazermos a Deus pelo cumprimento de regras da lei de Deus. Nós não somos capazes. Nós não damos conta. Porque dentro do coração da gente opera idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas. A respeito das quais, diz o apóstolo Paulo, eu vos declaro, mas na outrora eu vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, viver a vida cristã sem o poder do Espírito é viver na carne e é dar espaço para que a nossa carnalidade se manifeste. E aqui eu volto para o ponto da chamada do apóstolo Paulo, no verso 16. Ele está dizendo, vocês, crentes, que ouviram o evangelho da salvação, o evangelho cujo poder de Deus, quer dizer, cujo poder se manifesta pela graça de Deus, na ação do Espírito que dá liberdade a nós. Vocês que receberam esse evangelho, agora são chamados a andar segundo esse evangelho, ou segundo aquele que iluminou o evangelho no coração de vocês. Andai no Espírito, diz o apóstolo Paulo, andai no Espírito. E aqui, essa chamada é acompanhada de uma promessa. E eu quero que você atente para isso. Se você andar no Espírito, diz o apóstolo, você jamais satisfará as concupiscências da carne. Você jamais será dominado pela luxúria da vida. Você jamais será dominado, como um dia já foi, aliás, na sua vida pregressa, antes de Cristo, pelo mal que habita em você, por sua natureza, por sua carne. Estas coisas, ainda que poderosas, é verdade, ainda que fortes, é verdade, ainda que capazes de nos machucar, é verdade, ainda que estabelecendo milícia contra nós, quer dizer, guerra contra nós, é verdade. Elas não exercerão mais domínio sobre o crente. Porque a única maneira de nós termos vitória na vida cristã é andando no Espírito. Andai no Espírito. Andai no Espírito. Andai no Espírito. Andai no Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ok, tá bom. Entendi. Mas como que a gente faz para andar no Espírito? Como que a gente faz para andar no Espírito? O que é andar no Espírito? Note o verso 18. O apóstolo Paulo coloca na condicional que se sois guiados pelo Espírito, já presumindo que essa deve ser a condição do cristão, quer dizer, que ele seja guiado pelo Espírito. Aqui a voz é passiva, não é? O Espírito aparece como um líder que nos conduz, mais do que apenas um guia no sentido de quem aponta o caminho. Não sei quantos de nós aqui já tivemos a oportunidade de ser guiados por alguém. Há várias maneiras de nós sermos guiados, né? Talvez quando a gente se perceba
perdido em algum lugar, a gente pode parar e pedir informação para alguém, a pessoa vai dizer, olha, vai, segue frente ali, vira de primeira à direita, segunda à esquerda, depois anda mais 200 metros e você vai chegar no seu local. Essa é uma maneira da gente ser orientado, quer dizer, da gente se achar, da gente entender onde a gente está, da gente ter um senso da direção para onde a gente deve ir. Isso é muito bom, mas o Espírito de Deus faz mais do que isso. A ideia de guiar aqui é a ideia daquele que apanha a gente pela mão, daquele que caminha com a gente, daquele que literalmente vai bater no caminho à nossa frente, daquele que vai iluminando ali o caminho para que a gente possa ver para onde a gente vai, para que a gente conheça ali os nossos arredores, que esteja ao nosso lado, que sirva de proteção, que sirva de amparo, não é? Que não nos deixa sozinhos. Precisa ser guiado pelo Espírito. É o Espírito de Deus, quer dizer, o próprio Deus, na pessoa do Espírito, agindo de uma maneira tal que ele se coloca do seu lado, do meu lado, na nossa lida diária. E nos guia, nos conduz. Então há um aspecto do andar no Espírito em que ele toma a nossa frente, ele vai adiante de nós, ele vai batendo o caminho, ele vai apontando a direção, ele vai se colocando ao nosso lado, ele puxa a gente pela mão. Em vez de apenas dizer, olha, vai ali, vira aqui, faça aqui. Mas há outro sentido aqui em que o apóstolo Paulo chama a gente para andar com ele. Ele está à frente, ele está guiando, ele está conduzindo, como aquela grande nuvem lá no Velho Testamento, conduzia o povo inteiro pelo deserto. Quer dizer, o próprio Deus se manifestava de forma física e visível naquela nuvem que fumegava com relâmpagos e trovões e que assustava aquele povo, mas o povo sabia que aquilo de uma maneira manifestava a santa presença de Deus, que ia à sua frente, mas também ao seu derredor e até mesmo na sua retaguarda e conduzia o povo de modo que o povo sabia por onde ir naquele deserto, que a própria presença de Deus estava lá. Deus estava junto do seu povo, dando comida, dando maná do céu, quer dizer, dando as codornizes e também dando a sua lei, dando a sua direção. Mas o povo precisava andar. O povo precisava sair de onde estava. O povo precisava desmontar o seu acampamento e montar o seu acampamento em outro lugar. O povo precisava caminhar. E há um sentido de caminhada aqui, gente, nesse andar no Espírito. Há um sentido que mobiliza a gente e tira a gente da inércia, e tira a gente de onde a gente está. E a gente vai seguindo o Espírito que nos guia. É verdade, mas o apóstolo Paulo dirá, andai no Espírito. E eu pergunto de novo, como que a gente faz para andar no Espírito? Primeira coisa, a gente precisa entender que o Espírito é uma pessoa divina. Uma pessoa divina. O Espírito não é uma manifestação do poder de Jeová, o Pai. O Espírito não é a glória da presença de Cristo, o Filho. O Espírito é um com o Filho, o Espírito é um com o Pai. Mas o Espírito não é o Filho e o Espírito não é o Pai. Há na nossa Escritura, na revelação de Deus, algo que é ao mesmo tempo profundo e misterioso, mas absolutamente essencial para a nossa fé, que é a nossa crença na Trindade. Deus é trino. Ouvimos, aliás, recentemente deste púlpito, o pastor Gilson, que ali está, pregando, falando do Deus Trino, que para que o amor exista é necessário que haja multiplicidade de pessoas. E se Deus existe antes de criar o mundo, antes de criar todas as pessoas e todas as coisas, e Deus é amor, então é necessário que Deus seja múltiplo, seja trino. Há 3 pessoas na divindade. E a Escritura dá conta para a gente disto. Num testemunho belo de como quando, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo é batizado nas águas do Jordão, tendo sido ele mesmo encarnado alguns anos antes, agora ele se coloca ali diante de João Batista, é batizado nas águas. E então o Pai pronuncia em voz audível, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer e alegria.
E então o Espírito Santo se manifesta na figura de uma pomba. E nós temos ali Pai, Filho e Espírito Santo na Escritura se manifestando. Assim como quando o apóstolo Paulo nos abençoa a igreja de Corinto, ele nos abençoa com o amor do Pai, a graça do Filho, a consolação do Espírito. Assim como o Senhor Jesus Cristo, quando subindo aos céus, instrui os seus discípulos sobre a pregação do Evangelho e a conversão que deve ser seguida do batismo. E então instrui os seus apóstolos a que batizem em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E a Escritura nos ensina que o Espírito Santo, sendo pessoa divina, é aquele que nos aponta para Cristo, é aquele que nos revela Cristo. Jesus mesmo nos dirá em João capítulo 14, assim como em João capítulo 16, que o Espírito é esta pessoa divina, que glorifica o Filho. E nós chegamos ao conhecimento do Filho por meio do Espírito. O apóstolo Paulo dirá em 1 Coríntios capítulo 2, que o Espírito Santo é quem nos dá o entendimento das coisas divinas, de modo que por meio dele, nós podemos entender e discernir a palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo dirá também a Nicodemos que o Espírito é como um vento que sopra onde quer. E é por meio, então, do Espírito Santo que o coração é regenerado, pela iluminação do próprio Espírito, pelo poder da palavra, e nós cremos e nos convertemos, e é o Espírito, então, que nos conduz, uma vez que ele nos leva para Cristo. O Espírito é uma pessoa divina. E, portanto, digno do nosso louvor, digno da nossa adoração, digno das nossas orações. Podemos orar ao Espírito de Deus, porque é Ele que nos santifica. Ele intercede por nós, junto de Cristo. Quer dizer, tornando as nossas orações alguma coisa que chega diante de Deus, o Pai, como se fosse um aroma suave. Porque cá entre nós, às vezes a gente fala cada bobagem, a gente pensa cada bobagem, a gente não articula direito as palavras, a gente erra. Nós somos limitados, frágeis, não conhecemos todas as coisas, às vezes somos até preguiçosos. Mas o Espírito de Deus, ele nos assiste. Ele é quem nos mostra que Deus é Pai. É pelo Espírito, o apóstolo Paulo dirá em Romanos capítulo 8, que nós dizemos, Abba, Pai, Paizinho. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, andai com uma pessoa, com a pessoa do Espírito Santo. Tá? Estou tentando responder a pergunta que eu fiz. Como que a gente anda no Espírito? Entenda que o Espírito é Deus. Nós somos chamados a andar com Deus. Deus, o Espírito, o santificador, o regenerador, o santificador, o consolador, Espírito de Deus. Aquele que nos dá entendimento, aquele que atua nas nossas consciências, aquele que nos leva para Jesus, o Espírito de Deus. Andem, meus irmãos da Igreja Batista da Graça, com o Espírito de Deus. Mas como? Começa pelo começo. Logo de manhã, quando você desperta. Sabe por quê? O apóstolo Paulo está dizendo uma verdade aqui, que eu não preciso provar para nenhum de vocês. Essas obras da carne, e eu mencionei algumas aqui, que a gente leu, elas estão lá dentro da gente, tá? Elas são nossas. Sarx é a palavra para carne, não é? Ele não está falando do nosso corpo físico, não, dessa nossa materialidade. Ele está falando da carnalidade, né, que é uma condição da natureza humana caída, né, que é inclinada para a satisfação das concupiscências do coração. Todos nós temos esse negócio aí, tá? Todos nós temos a carnalidade lá dentro do coração da gente. E a maneira como eu, inclusive, se os irmãos me permitem aqui, interpreto o texto de Romanos capítulo 7, é justamente esta que
que aponta para a realidade de que aquilo que a gente quer fazer, a gente não dá conta de fazer, e aquilo que a gente não quer fazer, a gente faz. E que essa briga que tem dentro do coração da gente, esse dilema diário que a gente enfrenta, é uma realidade da vida cristã. E é preciso ser honesto para dizer que essa batalha não vai acabar até que Cristo venha, ou até que nós sejamos promovidos à presença dele. Até lá, gente, é uma briga diária, é uma luta, uma guerra, uma milícia permanente. Você não vai se livrar disso, porque está dentro de você. Você não vai. Você pode sufocar os feitos da carne. Você pode sufocar o pecado. Você pode diminuir o pecado. Você pode lutar contra o pecado. E é isso, aliás, que você é chamado a fazer. A brigar com o pecado. Mas a gente não vai ter uma vitória definitiva até que Cristo volte. Mas a boa notícia é que o Espírito ajuda a gente. Ele guia a gente. Ele fortalece a gente. E mais do que isso, no Espírito Santo nós temos sim um triunfo final, definitivo. Se tem alguém que vence essa queda de braço, se tem alguém que vence esta luta renhida, se tem alguém que sai triunfante desta briga de MMA, de boxe que acontece ali, dentro do coração da gente, é o Espírito Santo. Ele vence as batalhas. Ele vence conosco, ele vence por nós, que Cristo venceu por nós. E aí eu volto. Andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. E como que eu ando no Espírito? Começa de manhã. Porque a luta vai aparecer de manhã, eu não preciso convencer você disso. Você já vai acordar atrasado. Muito possivelmente com esse bichinho aqui do seu lado. Aliás, uma tentativa que eu tenho feito de desgrudar desse negócio, ele é uma boa ferramenta de trabalho, mas às vezes ele toma mais o tempo da gente do que devia. E se me permitem a digressão, fazer uma boa higiene, não é, do sono e também do despertar é uma maneira boa da gente se livrar da influência, não é, que as notícias, as redes sociais, a comunicação veloz que a gente encontra hoje nesses equipamentos já trazem para a gente como que um bombardeio, não é? E que vão sugando a gente para dentro daquilo, de modo que quando a gente dá conta, a gente está já todo atabalhoado, não é? Com as nossas tarefas aí por fazer e todo atrasado e sem conseguir se organizar e já se sentindo até frustrado porque a gente começa o dia já mal. Então a higiene do sono é você deixar isso aqui longe de você, deixa isso lá num quarto, separado, não é? Fica longe das telas, procura se alimentar com um pouquinho de antecedência aí, de 1 a 2 horas antes de você se deitar. Coisinhas assim que vão ajudar você a ter uma boa noite de repouso, para que quando você despertar na manhã seguinte, quem sabe você possa iniciar a sua manhã, ou o seu dia. Eu sei que nós temos aqui entre nós alguns amigos que são mais notívagos, ou seja, trabalham à noite e descansam de manhã. Não tem problema. Estou querendo dizer que no momento em que a gente começa o dia da gente, uma boa maneira da gente andar no Espírito é a gente buscar o Espírito. Não buscar as notícias, não buscar a comunicação, não buscar as informações, não buscar o entretenimento, não buscar... Essas coisas todas têm seu lugar. E eu não preciso nem dizer para vocês, nem para mim mesmo, não é, que em algum momento a gente vai buscar essas coisas, porque elas estão ali à nossa mão, não é? Não precisa dizer. A gente em alguma hora vai chegar e vai tocar nisso, e vai mexer nisso. Mas quem sabe, uma boa maneira da gente andar no Espírito é a gente começar o dia da gente buscando o Espírito. Senhor, ajuda-me. Senhor, obrigado. Senhor, qual é mesmo o versículo da semana? Acabei de acordar, qual que é? Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, e eu colocarei os teus inimigos, onde mesmo? Debaixo dos teus pés. Salmo 110, 1, isso.
que será que diz esse texto? Por que esse texto está lá? Você fala com o texto. Você fala com a Escritura. Logo de manhã. Anda no Espírito. Andar no Espírito é buscar as coisas do Espírito. É alegrar-se com aquilo que alegra o Espírito. É satisfazer-se com aquilo que satisfaz o Espírito. Salmo 37, verso 4 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, começa quando você acorda a andar no Espírito, porque você vai precisar fazer isso o tempo todo, gente. Vai precisar fazer isso o dia todo. Sabe, na Inglaterra, durante o período da Guerra Civil, entre o parlamento inglês e a realeza, a coroa britânica, em que os puritanos erigiram-se no parlamento em Westminster, produzindo inclusive em 1647 a Confissão de Fé de Westminster, né, e assumindo as rédeas do governo civil sob a liderança de Oliver Cromwell. Eram crentes. E Cromwell, ele começava os dias dele durante as batalhas renhidas que travava contra Carlos II. Contra Carlos II. O rei da Inglaterra, Carlos I, perdão. Carlos II foi o filho dele que voltou ao trono em 1660. Carlos I, ele dizia nas suas orações: Senhor, hoje eu terei um dia longo, difícil, de batalhas terríveis e renhidas. Se eu me esquecer de ti, não te esqueças de mim. E ele começava o dia dele nas batalhas, orando, falando com Deus, pedindo que o Espírito estivesse com ele. Nós podemos começar o nosso dia andando no Espírito. Escritura, oração, cânticos. Quantos de nós começamos o dia cantando os nossos hinos? Quantos de nós? Porque a batalha está lá. E se você não fizer essas coisas, se você tentar vencer sozinho as concupiscências da carne, você será como aquele pai carregando seu filho pela floresta, e o rei dos elfos vai seduzir você, e vai enganar você, e vai levar o seu filho embora. Não dá para lutar na vida cristã sozinho. Você precisa do Espírito. Andai do Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E por fim, meus irmãos, sabe o que isso vai produzir? Sabe? Quando você anda no Espírito? Fruto. Ser guiado pelo Espírito. Andar no Espírito. Produz fruto. Nós vamos ouvir um pouco sobre o fruto do Espírito nas nossas próximas meditações. Deus abençoe você. Deus abençoe as nossas vidas.